Seu cérebro está sabotando você. Aquela vozinha que diz só mais 5 minutinhos, ou eu faço isso depois. É o seu próprio cérebro armando uma cilada, te prendendo no ciclo vicioso da procrastinação. Mas e se eu te dissesse que podemos usar a própria ciência do cérebro contra ele mesmo? Que existem truques, quase como códigos de trapaça que podem reprogramar sua mente para a ação imediata? Neste vídeo, nós vamos desvendar 3 truques cientificamente comprovados que vão te fazer agir instantaneamente, mesmo quando a vontade é zero. E não se preocupe, não vamos precisar de nenhum equipamento de laboratório caríssimo, ou de anos de meditação transcendental. São técnicas simples, diretas ao ponto, que você pode começar a aplicar assim que terminar de assistir. Pense nisso como um upgrade para o seu sistema operacional mental, um que te dá o controle de volta. Então, se você está cansado de adiar seus sonhos, suas metas, ou até mesmo aquela louça suja na pia, prepare-se. Nós vamos hackear sua mente. Vamos transformar seu cérebro de sabotador para seu maior aliado na busca por produtividade e realização. Pegue seu bloco de notas, ou melhor ainda, prepare sua mente para absorver tudo, porque estamos prestes a começar uma jornada que pode, literalmente, mudar a forma como você encara suas tarefas e sua vida. Vamos nessa! Sabe aquele momento em que você pensa em fazer alguma coisa, tipo, levantar da cama assim que o despertador toca, ou finalmente começar aquele relatório chato, e quase que instantaneamente, uma outra voz surge na sua cabeça com 1001 desculpas para não fazer? Pois é, essa é a sua mente entrando no modo de autossabotagem. E o mais incrível é que existe uma janela de oportunidade minúscula, quase um piscar de olhos, para você agir antes que essa avalanche de desculpas te soterre. É aqui que entra a genial regra dos 5 segundos. A ideia, popularizada por Mel Robbins, é surpreendentemente simples, mas poderosíssima. Temos aproximadamente 5 segundos entre ter um instinto ou uma intenção de agir e o momento em que nosso cérebro começa a racionalizar, a hesitar e, finalmente, a nos convencer do contrário. Então, como a gente usa isso a nosso favor? No instante em que você tiver o impulso de fazer algo que sabe que deveria, mas a preguiça está batendo na porta, você começa uma contagem regressiva mental. 5, 4, 3, 2, 1... Haja! E quando eu digo haja, é para se mover fisicamente. Se for levantar da cama, você literalmente se impulsiona para fora dela quando chegar no 1. Se for começar a escrever, você abre o documento e digita a primeira palavra. Não pense, não questione, apenas execute o movimento inicial. Essa contagem regressiva serve como um gatilho, um padrão de interrupção para o hábito de hesitar. Lembre-se da frase-chave. Quando pensar em adiar, conte 5, 4, 3, 2, 1 e haja. Agora que já temos uma ferramenta para agir no impulso, que tal programarmos nosso cérebro para lidar com aquelas situações que a gente já sabe que vão nos levar à procrastinação? Para isso, vamos usar uma técnica incrivelmente eficaz chamada programação de se então, ou if-then planning. Um estudo da Universidade de Nova York mostrou que criar planos nesse formato pode reduzir a procrastinação em impressionantes 200% a 300%. Mas o que diabos é essa programação se então? É basicamente criar regras específicas para você mesmo, conectando uma situação que normalmente te levaria a procrastinar, o se, com uma ação produtiva ou um comportamento alternativo que você quer implementar, o então. Por exemplo, em vez de apenas dizer, vou tentar não me distrair com redes sociais, você cria uma regra clara. Se eu sentir vontade de abrir o Instagram antes de terminar meu trabalho, então eu vou primeiro beber um copo d'água e alongar por 2 minutos. O poder dessa técnica está na sua especificidade e na antecipação. Você não está esperando a tentação surgir para decidir o que fazer. Você já pré-decidiu. Isso tira uma carga enorme do seu cérebro no momento da verdade, porque a decisão já foi tomada em um momento de clareza, não no calor da tentação. A chave é identificar seus gatilhos de procrastinação e pareá-los com uma ação construtiva. Então, o desafio prático aqui é: pegue um papel agora, ou abra um bloco de notas no seu computador e crie 3 regras. Se, então, para situações que frequentemente te desviam do foco. Seja específico.
C. Situação A que me leva a procrastinar. Então, ação B que vou fazer em vez disso. Coloque essas regras em um lugar visível. Vocês já notaram como uma música que fica tocando só um pedacinho na sua cabeça te incomoda até você ouvir ela inteira? Ou como uma série que termina num cliffhanger te deixa ansioso pelo próximo episódio? Isso não é por acaso. Existe um fenômeno psicológico fascinante chamado efeito Zeigarnik, que descobriu que nosso cérebro tem uma tendência muito forte a lembrar de tarefas inacabadas ou interrompidas com muito mais intensidade do que aquelas que já concluímos. É como se o cérebro abrisse uma aba mental para cada tarefa iniciada e essa aba ficasse ali, piscando e consumindo recursos, até ser devidamente fechada. A lógica é simples. Se o cérebro odeia coisas inacabadas, então o simples ato de começar uma tarefa, mesmo que minimamente, já ativa esse mecanismo. Uma vez que você inicia algo, por menor que seja o primeiro passo, seu cérebro vai começar a te cutucar para terminar, porque aquela aba aberta gera um leve desconforto, uma tensão que só se alivia com a conclusão. Então, qual é o hack prático aqui? É ridiculamente simples, mas incrivelmente eficaz. Primeiro, escolha qualquer tarefa que você esteja adiando e se comprometa a trabalhar nela por apenas 2 minutos. Sim, só isso. Se for um relatório enorme, escreva apenas uma frase. Se for organizar o quarto, guarde apenas 3 objetos. O objetivo não é terminar a tarefa em 2 minutos, mas sim iniciá-la. Ao fazer isso, você planta a semente da tarefa inacabada na sua mente. Ok, pessoal. Já falamos sobre agir rápido, sobre planejar nossas reações e sobre usar o incômodo das tarefas inacabadas a nosso favor. Mas, e se eu dissesse que um pouquinho de procrastinação, quando bem administrada, pode, na verdade, ajudar a gente a ser mais produtivo? Parece contraintuitivo, né? Mas é aqui que entra o nosso truque bônus, o método Pomodoro Reverso. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar da técnica Pomodoro tradicional, trabalhar focado por 25 minutos e fazer uma pausa de 5 minutos. Funciona para muita gente. Mas o Pomodoro Reverso que eu quero propor aqui é um pouco diferente, especialmente para quem está lutando para sequer começar. A ideia é: você se programa para trabalhar intensamente por um período mais curto, digamos, 10 minutos, e depois se permite, conscientemente, um período de procrastinação de 5 minutos. Sim, você ouviu direito, procrastinação permitida e programada. Durante os 10 minutos de trabalho, você se dedica de verdade, sabendo que uma pausa para fazer o que quiser está logo ali, garantida e sem culpa. Isso torna o bloco de trabalho menos intimidador e a pausa muito mais revigorante, porque você não está se sentindo mal por estar desperdiçando tempo. É um tempo de recarga planejado. Configure um timer, 10 minutos de foco total, seguidos por 5 minutos de liberdade total. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Ok, Big Brain, esses truques parecem legais na teoria, mas será que funcionam mesmo na vida real, pra gente comum como eu? E a resposta é um sonoro sim. E para provar, eu não vou só falar, vou mostrar. Eu mesmo já fui um procrastinador de carteirinha, daqueles que deixavam tudo para a última hora, que passava horas a fio rolando o feed infinito das redes sociais, em vez de fazer o que realmente importava. Era frustrante, eu me sentia improdutivo e culpado, um ciclo terrível. Deixa eu compartilhar um pouco da minha realidade não tão distante. Olhem só isso aqui. Um print do meu tempo de uso de celular de alguns meses atrás. Pasmem. Uma média de 8 horas por dia gastas em redes sociais e aplicativos de entretenimento. 8 horas. É praticamente um expediente inteiro de trabalho jogado fora, todos os dias. Eu via minhas metas se acumulando, meus projetos pessoais parados, e a ansiedade só aumentava. Eu sabia que precisava mudar, mas não sabia como quebrar esse padrão. Foi aí que comecei a pesquisar e a testar essas técnicas que compartilhei com vocês. E o resultado? Depois de aplicar consistentemente a regra dos 5 segundos para me tirar da inércia, programar meu si então para lidar com as tentações digitais.
e usar o efeito Zeigarnik para garantir que eu pelo menos começasse as tarefas importantes, a transformação foi nítida. Ufa! Cobrimos bastante terreno hoje, hein? Desde entender por que nosso cérebro adora adiar as coisas até aprender truques científicos para dar a volta por cima. Antes da gente encerrar, quero ter certeza de que vocês saiam daqui com um resumo claro e prático dessas ferramentas poderosas que podem, literalmente, transformar a forma como vocês encaram suas tarefas e seus objetivos. Primeiro, relembramos a incrível e simples regra dos 5 segundos. Aquela contagem regressiva mágica 5, 4, 3, 2, 1 já. Lembrem-se, é sobre agir antes que seu cérebro tenha a chance de te convencer do contrário. Em seguida, mergulhamos na programação de se então. Ao definir previamente se acontecer A, a tentação, então eu farei B, a ação produtiva. Você automatiza uma resposta positiva, tirando o peso da decisão do momento. Depois, exploramos o fascinante efeito Zeigarnik, aquela coceira mental que nosso cérebro sente por tarefas inacabadas. O hack aqui é simples, apenas comece. Trabalhe por míseros 2 minutos em algo que está adiando e deixe essa tarefa visível. E claro, nosso truque bônus, o método Pomodoro Reverso. Procrastinação permitida e estratégica. Trabalhe focado por um período curto, 10 minutos, e recompense-se com uma pausa igualmente curta, 5 minutos, para fazer o que quiser, sem culpa. Esses 4 truques formam um arsenal poderoso. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa jornada desvendando os segredos da neurociência para detonar a procrastinação. Vocês agora têm em mãos um conjunto de ferramentas testadas e aprovadas, não só pela ciência, mas por gente como eu e, espero, em breve, por vocês. Mas, como em tudo na vida, conhecimento sem ação é apenas, conhecimento guardado na gaveta. A verdadeira mágica acontece quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente experimenta e transforma o aprendizado em resultado. Então, meu primeiro grande chamado para ação para vocês é este. Qual desses truques? A regra dos 5 segundos, a programação se então, o efeito Zeigarnik ou o Pomodoro Reverso? Você vai testar. Primeiro, pense naquela tarefa que você está adiando, naquela mudança que quer fazer. Qual dessas ferramentas parece ser a mais adequada para te dar aquele empurrão inicial? Eu quero muito saber. Então, desce aqui nos comentários e me conta. Big Brain. Vou testar. Nome do truque para minha tarefa, objetivo. Compartilhar seu plano é o primeiro passo para se comprometer com ele. E por que eu peço para vocês comentarem? Primeiro, porque eu adoro ler o que vocês pensam e como planejam usar essas dicas. Segundo, porque ao escrever e compartilhar, vocês estão dando um passo a mais na direção da mudança. É um pequeno ato de comprometimento público que pode fazer uma grande diferença. Além disso, sua ideia pode inspirar outra pessoa aqui na nossa comunidade Big Brain. E aí, pessoal? Chegamos ao fim de mais uma aventura pelo incrível mundo do nosso cérebro. Espero que vocês estejam saindo daqui tão animados quanto eu para colocar esses truques em prática. Porque, no fundo, é disso que se trata, né? Entender um pouquinho de como essa máquina fantástica entre nossas orelhas funciona. Não para se sentir intimidado por ela, mas para usá-la a nosso favor. A procrastinação pode parecer um monstro gigante, mas como vimos hoje, com as ferramentas certas, a contagem regressiva, os planos então, a coceira do inacabado e até a procrastinação estratégica, a gente consegue sim domar essa fera. O mais legal é que nenhuma dessas técnicas exige que você mude quem você é da noite para o dia. São pequenos ajustes, quase como instalar um software novo no seu sistema operacional mental, que podem gerar resultados gigantescos. Pensem no efeito cumulativo. Uma tarefa a mais feita hoje, um pequeno projeto iniciado amanhã. Ao longo de semanas e meses, isso se transforma numa montanha de realizações. E a melhor parte? A confiança que vem junto. Cada vez que você vence a procrastinação usando um desses truques, você está reescrevendo a sua própria história, provando para si mesmo que você tem o controle. Então, meu recado final é este. Não subestimem o poder dessas pequenas mudanças.
A ciência está aí para nos mostrar o caminho, mas a jornada é de vocês. Escolham uma técnica, comecem pequeno, sejam gentis consigo mesmos nos dias em que não sair perfeito, porque ninguém é perfeito, nem mesmo eu, que ainda tenho meus dias de querer só ver esquilos na internet. Mas o importante é ter o conhecimento e a disposição para tentar. Vocês têm as ferramentas, agora vão lá e façam acontecer.